Então é isso, galerinha. Sejam bem-vindos ao quarto encontro da comunidade aqui da Indie Hero e da Game Jam Plus. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente todos esses meses, a galera nova que foi entrando. E vamos pro próximo slide. Queria falar que o Põe Pra Jogo do mês de maio já está disponível lá no YouTube. Esse é um programa que a gente faz para todo mundo ficar sabendo do que está acontecendo na nossa comunidade. A gente sempre faz um tour pela nossa comunidade, então tem trabalhos de vocês que aparecem por lá. A gente teve em eventos também, conversou com a galera. E a gente faz também um trabalho mostrando um pouco dos bastidores, de como é pra gente trazer para vocês tudo que a gente faz para que a comunidade continue engajada, criando jogos. E tem também um calendário para vocês ficarem atualizados com tudo que vai acontecer sobre jogos no mês seguinte. Tá lá, tem uma playlist. Estamos na segunda temporada já do Põe Pra Jogo e todos estão convidados a assistir. Se vocês têm uma história que vocês acham que mereça aparecer no nosso programa de destaque, seja de vocês, mostrar o jogo de vocês, ou conhece algum colega da comunidade que está fazendo a diferença no cenário de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, conta pra gente essa história que a gente vai com muito prazer e orgulho mostrar para todo mundo através do nosso canal. Certinho? A gente teve um aulão lendário nesse mês de maio que foi sobre porting e publicação para PC, consoles e mobile com o Matheus Borba. Todo mundo que é membro lendário pôde assistir, acompanhou ao vivo, tirou dúvidas com ele. Foi um aulão que trouxe muitos insights. E se você quer participar também, é só assinar o clube de membros no pacote lendário, que tem acesso tanto aos aulões anteriores, quanto tem acesso a participar dos aulões que todo mês a gente traz um profissional da indústria para conversar com vocês, tirar dúvidas sobre os assuntos. A gente sempre passa uma lista com feedback e querendo saber quais assuntos vocês querem ver nos nossos aulões. E a gente sempre tenta trazer um profissional aí que vai poder sanar as dúvidas de vocês e trazer insights legais para vocês poderem aprimorar os jogos de vocês. Então fica aí o convite para se tornarem membros, que além de participar do aulão, nossos membros lendários também têm vantagens no ranking de classificação da competição, da gamificação do nosso Discord. Quem é membro também participa de uma tabela separada para ter mais chances ainda de ganhar os prêmios. E queria falar para vocês sobre a nossa próxima Game Jam, que vai ser o desafio dessa temporada, que é a Web Jam Crazy Games com a The Fold. É uma maratona de desenvolvimento de jogos para web, que está acontecendo em parceria com a Crazy Games, a Game Jam Plus e a The Fold. A The Fold tem uma engine de jogos e vocês aí que participarem e fizerem um jogo dentro da The Fold e submeterem ali para Crazy Games vão garantir 500 pontos no ranking, que vai ser um desafio nível 3. E estão convidados a participar do dia 13 a 15 de junho. Então esse mês aí, se eu não me engano, o prêmio é até 5.000 euros. É a premiação da Web Jam da Crazy X Default, tanto em dinheiro quanto em acordo de publicação. Então fica aí uma oportunidade incrível, tanto para você aumentar o seu portfólio, quanto de ganhar aí uma bolada em prêmios, ainda em euros. Fora ter o seu jogo publicado no site da Crazy Games, que é um site de jogos online, que pessoas do mundo inteiro podem visitar e conferir seus jogos. E aqui falando um pouquinho mais sobre a gamificação do nosso Discord, que é uma iniciativa para fomentar a interação e cooperação com a nossa comunidade, com o objetivo de fortalecer laços e criar novas oportunidades para quem ama criar games. Então, seja você que entrou na nossa comunidade conhecendo a gente pelo Instagram, pelo YouTube, ou que fez parte da Game Jam Plus, ou que foi impactado pelas nossas trilhas de conhecimento, ou participou de uma jam externa, seja da Crazy, da Cubio, qualquer um desses projetos que são da Indie Hero e você veio parar aqui na nossa comunidade, a gente tá aqui como um ponto de união para que vocês conheçam o nosso trabalho, possam conhecer pessoas que têm o mesmo sonho de vocês, que é criar jogos e viver de jogos, né? E aí possam encontrar novos sócios, pessoas para ajudar nos projetos de vocês. Então a gente tem esse espaço aqui para vocês poderem se comunicar, conhecer, divulgar seu próprio trabalho, e com isso tem várias formas de ganhar pontos e participar da nossa gamificação, seja interagindo no chat do Discord, seja participando dos desafios, seja trazendo gente para o clube de membros, seja você assinando o clube de membros. Então tem várias formas aí de você ganhar esses pontos que vão contar para o nosso ranking, que concede prêmios. Então todo mês aí a gente vai estar dando chaves de jogos das empresas parceiras que trabalham com a gente, e também cursos de desenvolvimento de
jogos. Vai ter uma lista ali que você vai poder escolher de cursos, desde cursos de arte, desde cursos de áudio, desde cursos de programação, de Unity, de Unreal. Então vale muito a pena participar dessa gamificação, somar pontos ali e conseguir essas vantagens. E no decorrer de vários meses a gente tem também a nossa mecânica de temporada. Por exemplo, de março e abril foi a nossa primeira temporada, e nessa temporada os vencedores ganharam com a gente uma viagem para Brasília para participar do Innova Summit e da final da Game Jam Plus. Então, cada temporada vai ter um prêmio grande dessa forma, igual uma viagem, é um prêmio incrível. E tem também a assinatura da Xsola, que é um programa de aceleração, que é internacional e, se eu não me engano, custa acho que $5.000. Então é um investimento muito grande aí para vocês, uma oportunidade muito boa para quem está querendo alçar novos patamares aí. E esse aqui é o nosso sistema de pontuação. A gente tem várias formas de conseguir pontos para participar desse ranking, seja engajando no chat, conversando ali mesmo no chat do nosso Discord. Você pode acumular até 100 pontos por mês. E também tem os desafios. Participando do desafio Relâmpago, você ganha 100 pontos. Participando do desafio nível 1, você ganha 200 pontos. Participando do desafio nível 2, 350. O desafio nível 3, que é esse que eu apresentei, que é confirmar a sua participação na Crazy X Default Game Jam, você já garante aí 500 pontos para a temporada. E se tornar membro do nosso canal ou trazer um novo assinante, você garante também 250 pontos. E aqui tem vários exemplos de desafios que a gente oferece para vocês, como ataque criativo, jogo quebrado, mecânico de mecânica, que já aconteceram nos meses anteriores. E logo logo a gente revela os desafios do mês de junho. Mas antes, vamos falar sobre os desafios que aconteceram em maio. Tivemos o terceiro desafio, que foi do dia 6 ao dia 18 de maio, que foi o jogo quebrado. O jogo quebrado é um jogo que vem meio bugado. Nosso desenvolvedor de desafios, o Pedro, faz um projetinho ali com alguns defeitos para que vocês consertem. Tivemos uma lista de bugs aqui. Era um aviãozinho, ele estava indo ao contrário, então você tinha que fazer ele ir para frente, reduzir a velocidade dele porque ele estava fora de controle, tinha que colocar ele para subir e descer, ajustar a câmera e a hélice do avião não estava girando. Então tinha que fazer esses ajustes para que o jogo se tornasse completo de novo, tirar os bugs dele. E a gente teve alguns destaques de quem participou do terceiro desafio e vou mostrar aqui para vocês. Aqui o Thiago Amaro consertou o nosso aviãozinho aqui, fez a hélice girar e possibilitou que o aviãozinho conseguisse desviar dos obstáculos, subindo e descendo entre as plataformas. O próximo, o Guilherme Torres também participou. Certinho, então. Então, a solução do Guilherme, ele deixou o aviãozinho um pouco mais radical. E aqui o Alexandre... Oi? O melhor foi ver todo mundo tem uma solução bem basicona, só a câmera travada e a galera não. Bora fazer uma parada divertida, dinâmica. Pois é. E a gente deixa livre para vocês solucionarem ali. Por exemplo, a câmera você podia colocar no ângulo que você achasse melhor. Todo mundo ali deixou uma câmera meio lateral e o Alexandre deixou aqui essa por trás para desviar ali dos obstáculos. Foi uma solução bem criativa. Então, muito obrigado a todo mundo que participou do terceiro desafio e falar um pouquinho também do quarto desafio que aconteceu, do dia 20 a 31 de maio de 2025, que foi o Mecânico de Mecânica. Quer falar um pouco sobre o Mecânico de Mecânica, Pedro? Você que criou ele. Esse, eu achei que eu pesei a mão nele. Mas a galera veio e fez umas coisas muito divertidas e diferentonas. Pois é, então falando um pouquinho sobre esse desafio, no Mecânico de Mecânica, o desafio é criar um jogo que tenha mecânicas obrigatórias e que evitem mecânicas que são proibidas. No caso do quarto desafio, como o Pedro falou, ele achou que pesou muito a mão, então ele deixou só as obrigatórias, então não teve nenhuma mecânica que era proibida nesse desafio. E as mecânicas obrigatórias eram que um jogador deveria ser capaz de atacar um inimigo e que ele fosse capaz de fazer parry em ataques dos inimigos, bloqueando perfeitamente o ataque deles. E também ter um oponente que ataque o jogador para ele poder realizar esse parry. E vamos ver o que a galerinha criou. Tem aqui o do Thiago. Quer falar um pouquinho, Thiago, sobre o jogo que você criou? Então, essa parte aí ficou bugada, inclusive, porque tem um herói ali. Mas eu acabei tendo que fazer em basicamente 2 dias o jogo, mas ainda ficou jogável pelo parry que aparece ali na tela, já que não tem tanta animação. Mas basicamente você era um herói com escudo e você só podia defender. Então você defendia, acumulava cargas, com as cargas quando você juntava 2 você podia atacar o inimigo e dava 2 de dano. Então, mas eles sempre iam evoluindo em vida.
Você tinha estágios, então sempre a cada estágio você recuperava a sua vida. E você tinha que sempre defender mais para poder juntar mais carga e derrotar os monstros. Eu pensei em outras coisas a mais assim, no jogo, mas isso aí foi ideia geral, assim. Dentro do tempo também que eu tive para fazer. Mas é da hora que já conta como um portfólio, né? De qualquer forma. E como você e a maioria falou, tipo, ficou super animado de desenvolver essa mecânica, né? Que pra quem é fã de Souls-like é algo icônico ali, né? Aí dá pra fazer os ajustes, E subir pior no que eu nível. nem gostava tanto, porque eu sou um tipo de jogador que eu não acerto os parries certo, de forma tão precisa. Então, tipo, foi bom pra testar e ver como é que fazia mesmo, porque era uma mecânica que eu sempre quis aprender. Aí deu a ideia até de um joguinho, aí eu vou até desenvolver mais depois. Acho que teve outra pessoa também que entrou em contato comigo pra fazer o sound. Então, vai seguir nós dois nesse jogo aí depois. Ah, que legal. Porque ele é bem simples assim e dá pra fazer bastante coisa. E é pra isso mesmo que a gente juntou a comunidade, né? Pra vocês poderem conversar e desenvolver jogos juntos. Temos também o jogo do Marcílio, esse que ficou sensacional. Quer falar um pouquinho, Marcílio, sobre o seu joguinho? Marcílio tá podendo falar? Fala, galera, eu posso falar assim. Legal. Aí, ó. Quem é dev sabe. Não, pô, foi legal que eu tava. Até eu acho que foi o Alexandre, alguém que brincou ontem de noite no grupo do Crunch Time de dev. Aquelas velhas ideias, acho que foi o Pedro, né? Aquelas velhas ideias da madrugada, assim. Eu tava até resolvendo pepino de um job, eu tava estressado. Eu falei, cara, eu preciso relaxar um pouco. E aí eu tive aquela ideia, eu falei, cara, e se o parry fosse uma parada inusitada, diferente? A gente tá acostumado a fazer parry com espada, com escudo, né? Falei, cara, eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí veio essa ideia, eu lembrei do nada, uma Havaiana de pau na cabeça ali. Então, assim, quem não conhece a Havaiana de pau aí, depois procurem. Mas aí eu lembrei dessa parada, falei, cara, eu vou prototipar isso. Eu comecei a prototipar, mas primeiro eu queria fazer aquela brincadeira do Pedro parry de feijão, só que aí não deu certo, ia demorar muito, aí eu mudei pra essa segunda. Mas, pô, foi bacana, eu fiz lá no Construct, eu comecei a fazer no Unity, mas eu vi que ia demorar pra buildar, ia fazer as coisas, ia demorar, eu falei, cara, preciso algo que eu prototipe rápido e entregue rápido. Aí o meu Construct é meu queridinho aí pra prototipação. Ele é muito bom de usar, principalmente pra testar ideias rápidas, assim, né? Então eu consegui mais ou menos tirar da minha cabeça o que eu queria. Pô, foi bacana, pô, legal, tô feliz. Foi divertido fazer. Não deu pra botar som, mas tamo aí. Não, o obrigatório aqui era ter a mecânica do parry. Lembrando, Isso. qualidade visual e auditiva dos assets não estava na jogada, apesar de ser um diferencial. Muito obrigado por ter participado. Inclusive, você acabou de me lembrar de algo muito importante, que é não temos uma engine obrigatória, no caso dos desafios. Você fez na Construct, teve gente que fez na Unity. Então, o que vocês tiverem para criar, os assets de vocês ou os jogos de vocês para os desafios, cara, totalmente livre, desde que siga aquelas regrinhas que estão obrigatórias ali, vocês podem fazer o que quiser e onde quiser. Eu até recomendo como dica mesmo, assim, eu sou desenvolvedor há muitos anos. Uma coisa que eu aprendi, assim, na minha caminhada é que não existe bala de prata. Existe projeto feito. Então, assim, às vezes você quer uma ideia, cara, você tá, não, tô na cabeça que eu tenho que fazer na Unity. Mas às vezes, cara, você consegue realizar a mesma ideia de um jeito de fazer, testando uma engine nova. E até pra quem tá começando é bom você aprender coisas diferentes. Ser exposto a ecossistemas de desenvolvimento diferentes, isso ajuda a abrir a cabeça em muitas coisas, sabe? Então eu recomendo também brincar de outras engines de vez em quando. Tem um E aqui temos o do Alexandre Gaudêncio. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito prazer. Eu acho que é minha primeira vez aqui, né? Não conheço muito o pessoal. Vou me apresentar aqui, né? Sou Alexandre, sou programador. E comentando aí o jogo do amigo que acabou de mostrar, gostei bastante, joguei, achei muito criativo, né? Eu acho assim que seria muito legal se ele continuasse desenvolvendo o jogo, o Maurício, né? Achei muito legal. Achei muito criativo. Vou fazer, vou desenvolver ele. E, pô, o legal foi ver Construct, porque tem um tempo que eu não esbarro, né? Eu comecei com Construct, aprendi a lógica de programação, tudo que eu conheço, assim, as minhas bases de programação foi com Construct. E tem um tempo que eu não uso, né? Acaba que a gente vai usando outras. No caso, inclusive, o projeto que eu fiz foi porque eu queria aprender mais sobre a Godot, né? E como usar, principalmente para fazer algo um pouco mais robusto, com calma. Tanto que eu comecei com calma. Vou fazer aqui direitinho, o melhor possível.
Aí faltavam 2 dias, eu falei, não vai dar mais não, é melhor fazer funcionar, porque o tempo tá acabando. Então eu comecei querendo fazer algo 3D, né, parecido com o exemplo que foi fornecido previamente. Então eu comecei a construir os personagens e senti que eu ia precisar de algo mais parecido, que eu tivesse ataque, defesa não, né, o parry, que é basicamente uma animação de defesa, e acabou funcionando. Então acho que no começo eu me esforcei para fazer o melhor possível, mas no final o tempo já não era mais suficiente. E aprendi bastante a usar a ferramenta, principalmente que era o meu propósito. Então eu falei, vamos embora, vai ser legal. E a minha pretensão mesmo era usar a oportunidade para aprender, que era também um dos objetivos, né? Então eu acho que unir o útil ao agradável foi ideal, né? Então gostei bastante do desafio. Eu acho que se tivesse mais desafios assim, um pouco mais complexos, desafiadores, com as mecânicas que a princípio parece, né, vou fazer tranquilo, e quando você vai ver, nossa, não, tem muito detalhe, várias camadas aí pra tratar e que a gente não percebe de primeira. Sensacional. É exatamente esse o objetivo que a gente tem com os desafios, que é desafiar mesmo vocês a criarem algo novo, trazer ali uma perspectiva, uma mecânica que não é tão usual às vezes, ou que o pessoal geralmente não faz em jogo indie, né? Então, realmente, para desafiar vocês a conhecerem, estudar um pouco mais, criar ali um portfólio, que esses mini-joguinhos vocês podem usar como portfólio, que vocês criaram, aprenderam essa mecânica, se desafiarem a conhecer novas engines, igual você falou que queria aprender o Construct em específico e resolveu fazer nele para aprender sobre a engine, né? Então, é exatamente isso o objetivo dos nossos desafios, para vocês aprenderem a fazer coisas diferentes, inusitadas. Então é isso, galerinha. Muito obrigado quem participou dos desafios. Espero ver vocês nos próximos também. E vamos falar agora sobre os desafios de junho. Quer falar um pouco, Pedro, sobre o nosso próximo desafio? Esse próximo desafio vai ser divertido. Dia dos Namorados e festa junina. Tinha um pessoal pedindo toda hora, quero que... Cadê coisa de áudio? Cadê coisa de música? Queremos coisa de música. Pronto, aqui tá a solução. Vai fazer uma soundtrack de 30 a 1 minuto sobre Dia dos Namorados ou festa junina. Vai entrar no clima, vai fazer aquela coisinha, fazer acontecer o arraial aqui do nosso Indie Hero. E além disso, vai ter outras opções também de fazer. Por exemplo, você pode misturar um conceito de personagem de festa junina com um cenário de Dia dos Namorados. Já dá aquelas historinhas clássicas de sertanejo, todas aquelas coisas. Acho elegante. Então fica aí, galera, para vocês soltarem a criatividade nesse desafio, que tá valendo já a partir de hoje, dia 4, até o dia 15 de junho, para vocês entregarem aí entre os seguintes assets, e quem entregar 2 assets diferentes ganha ponto extra. Esses assets podem ser tanto um concept de personagem, quanto concept art de cenário, quanto uma HUD de jogador, ou uma música de batalha de 30 segundos a 1 minuto, que tem que seguir o tema ou Dia dos Namorados ou de festa junina, para entrar aí no clima de junho, que é festa junina, tem Dia dos Namorados aí no dia 12, Santo Antônio também, se eu não me engano, Santo Casamenteiro no fim do mês. Então tá aí esse climinha de amor, de festa junina, arraial. Quero ver a criatividade de vocês para entregarem, seja um personagem, seja um cenário, seja uma HUD ou uma música de batalha que tem a ver com esses temas. Seguindo aqui, queria chamar a palavrinha o Wellington, que é da Teion Games, nosso convidado da live de hoje. Chega aí, Wellington, para falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês na Teion e sobre o jogo, o Trials of Random. E aí, galera, vocês conseguem me ver? E aí, tem uma galera aqui que eu já conheço, alguma galera me conhece também. Eu sou o Wellington Faria, eu sou produtor de jogos na Teion Games. Hoje eu vim falar um pouco sobre esse meu jogo aqui, nosso jogo que a gente lançou em fevereiro, na Steam, mas que sai dia 20 desse mês também no PlayStation, que é o Trials of Random. A gente vai estar doando algumas chaves para os mais bem pontuados, né? Talvez uma galera já tenha me visto sofrer nesse jogo aqui, que eu também já apareci aqui em algumas coisas da Game Jam Plus. É um jogo mais na pegada desafiador, então se você gosta de platformer, que tem elementos de puzzle e precisão, e que pode ser um pouco frustrante por ser difícil às vezes, então acho que é mais essa pegada. Já fui organizador da Game Jam Plus aqui,
Não tinha aparecido aqui ainda pra ver essa área da comunidade, mas eu achei bem legal essa experiência aqui. Tô até pensando em fazer uns desafios aí, mano. Pode entrar, é super bem-vindo aqui. Eu trabalho com UX design também, então essa de fazer a interface ali dos Dias dos Namorados e da festa junina me pegou. Vou cobrar, hein? Mas eu acho que é mais isso. A gente é um estúdio que tá começando agora, a gente acabou de lançar nosso primeiro jogo. A gente também tem um histórico com a Game Jam Plus, eu organizei algumas edições da Game Jam Plus, já participei de uma edição também como participante. Aqui é um lugar legal que eu recomendo sempre pra galera que tá querendo começar, que é um bom caminho pra começar. Então, acho que é isso, agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco do meu jogo. Quem puder jogar meu jogo e mandar feedbacks honestos também. Aqui a gente não pega mal com nada, então acho que é isso. Ô Wellington, tem uma pergunta pra você. Pode lançar. Qual foi a maior dificuldade, qual o maior ensinamento, aprendizado que você teve ao lançar esse primeiro jogo? Você pode compartilhar com quem ainda não lançou nada ainda. Show. A gente lançou esse jogo em parceria com a GoGo Games, publicadora, que é do Borba, que gravou conteúdo com vocês sobre Port, né? Tanto que o Port vai sair também, tá incluso nisso. Eu tava conversando com ele hoje sobre isso também, que a gente tá pra começar nosso próximo projeto aqui na Teon Games. E acho que, de longe, finalizar um jogo é muito difícil. E eu acho que a gente sempre tenta demais ter alguma coisa perfeita, porque a gente faz jogos porque a gente quer que as pessoas joguem nosso jogo, que elas se divirtam jogando nosso jogo. Eu acho que pelo menos é isso que eu sinto bastante. Eu gosto que as pessoas experienciam o que eu gostaria que elas experienciassem. Mas fazer um jogo é muito complexo, muito trabalhoso, e finalizar jogos é bem difícil. Então, você conseguir cortar o escopo, ou ser mais duro de falar, não pode crescer pra cá, não pode crescer pra cá. A nossa proposta é essa. Infelizmente, a gente não tem todos os recursos do mundo pra fazer um GTA 6, então o jogo tem que ser nos limites que ele pode. Então, acho que basicamente isso. Acho que terminar um jogo. É que é esquisito falar, né? Porque terminar é terminar, mas finalizar um jogo, entregar um jogo, eu acho que é a parte mais difícil, a parte que a gente mais tem dificuldade, pelo menos. Eu sinto que muita gente que está desenvolvendo o jogo dá menos atenção para a parte de marketing do jogo, né? De lançamento, divulgação, da criação da comunidade. Como é que foi esse processo para você? Então, a gente sofreu um pouco com isso também, vou ser bem sincero. Nossa equipe é bem enxuta, a gente não tem uma pessoa que é só para marketing. Eu tenho algumas qualidades técnicas nessa área de conseguir criar posts, de novo pelo meu background de graphic design, depois passei pro UX design. Então teve isso, mas a realidade é que é bem difícil. Um ensinamento que eu peguei desse projeto, o Trials of Random, que eu pretendo aplicar no próximo, é criar coisas que vão facilitar com que eu possa fazer o marketing do meu jogo. Então, por exemplo, eu tô prototipando coisas na Unity, não tem por que eu não estar gravando a minha tela, ou gravar gifzinho sempre que eu desenvolver alguma mecânica. Porque aconteceu isso no Trials of Random, sendo bem sincero com vocês. Quando eu cheguei no final do desenvolvimento, eu tava tão focado em desenvolver o jogo em si, que a gente acabou não gerando artefatos pra gente usar no futuro. E aí, quando a gente vai criar a divulgação depois, a gente não tem a matéria-prima com que trabalhar por cima, e torna o processo de criação de conteúdo muito mais difícil. Então eu acho que você não precisa ser um expert, eu acho, mas se você começar sempre tendo em mente que eu preciso criar coisas desde o primeiro momento que você está desenvolvendo um jogo, com certeza no final vai ser muito mais fácil para você divulgar seu jogo. E também você vai divulgando no meio do caminho, né? Isso vai fazer com que a galera aglutine no seu jogo mais fácil, consiga saber se está indo pelo caminho certo ou errado. De novo, especulando aqui, porque, de novo, eu acho que essa foi uma dificuldade que eu tive também no lançamento do Trials of Random, né? Nosso primeiro jogo. Obrigado pelos insights, acho que pode ter ajudado aí a galera a encurtar um pouco a jornada deles, né? Pegando seus feedback. Valeu, galera. Então, valeu, Wellington, pela parceria e pela ajuda aqui. Maneiro. E aí, Rafa, vamos pra parte que todo mundo quer saber? Bora lá. O bom e velho faz-me rir. Então, a parte que todo mundo quer mais saber, que é a premiação do ranking do mês. E esse mês aqui... Badante isso aqui, ó. Nós teremos, na gamificação do mês de maio, ou seja, o ranking que rodou durante o mês de maio, a gente vai ter 5 vencedores, quais todos vão ganhar uma chave do jogo Trials of Random, que o Wellington acabou de mostrar aqui pra gente. É um jogo de plataforma, que tem a temática de ser um jogo difícil. Faltou falar ali que ele tem uma mecânica que gira o dado, né? Que é a quantidade de movimentos que você vai ter pra cada lado ali.
que o personagem vai poder vencer os obstáculos, encontrar a chave e sair da sala. E também os nossos 3 primeiros colocados vão ganhar cursos de jogos. O primeiro colocado vai ganhar um curso valendo R$200, né? Eu que me corrija se eu tô errado. Isso. E os outros 2 vão ganhar jogos que equivalem aí a R$50. Então, tá aqui uma entrega de valor muito grande. E bora conhecer os vencedores? E aqui, na nossa classificação de membros, que tem uma tabela separada, temos o Tago, o Thiago Santos e o Marcílio Bezerra. Parabéns aí para vocês. Garantiram já a chave de jogo. E em primeiro lugar na classificação geral e também na pontuação total, o Alexandre Gaudêncio ficou aí com 550 pontos. Então, parabéns, Alexandre. Muito obrigado por ter participado e engajado tanto. E temos também o Guilherme Torres e o Thiago Amaro, que ficaram juntos ali com 200 pontos. Parabéns e muito obrigado por terem participado. E é isso, a gente tem vários tipos de desafios, a gente tem alguns mais focados para o desenvolvimento de jogo em si, esse, por exemplo, é mais focado para artistas, então a gente tenta tanto para o programador se desafiar mexendo um pouco com arte, quanto para o artista tentar se desafiar e fazer um pouco de programação. Esses desafios curtinhos, com uma duração de 2 semanas aí para vocês entregarem, para não atrapalhar a vida de vocês, que a gente sabe que tem gente que estuda, tem gente que trabalha, então a gente tenta dar esse prazo e conseguir fazer pelo menos uns 2 desafios por mês aí para somar esses pontos e ganhar, seja chaves de jogos, seja cursos de desenvolvimento ou até viagens, igual foi na temporada passada. Então, Temos até foi isso. mesmo ingressos de eventos. Tivemos um sorteio da Gamescom para ingressos. Exatamente. Então, quem faz parte aí, engaja, a gente está sempre tentando trazer o melhor para vocês. Então, participem. E foi isso. Muito obrigado a todo mundo que veio. A gente se vê na próxima.